Pessoal, ou o Fernando Haddad é muito iludido, ou ele quer nos iludir, ou talvez as duas coisas, não é mesmo? Olha só o que ele disse aqui a respeito do Brasil, da questão econômica e tudo mais, né? Ele diz que o Brasil está numa posição estratégica frente ao mundo, impressionante isso aqui, né? Estamos super estrategicamente à frente do mundo, não é mesmo? E mais do que isso, né? Ele afirmou aqui também que os investidores estrangeiros estão interessados no Brasil, principalmente que nós chamamos a atenção dos investidores para o Brasil. Será que nós chamamos mesmo? Será que essa chamada de atenção foi positiva ou estamos fazendo isso pelos motivos errados, né? A atenção está indo para outro lado. Vamos dar uma olhada nessas notícias, ver no que se baseia essa crença, essa afirmação do Fernando Haddad, se isso tem algum sentido, se isso realmente vale a pena ser considerado, ser levado em conta, né? Vamos dar uma olhada então nessa história. Não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário aqui neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito. Se você quiser colaborar financeiramente aqui com este meu trabalho, clique no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante, pode ter certeza disso, né? Então, olha só o que o Fernando Haddad afirmou a respeito, então, do Brasil, né? Ele esteve aí lá na comitiva do Lula, né, em Nova York, passeando lá por conta da Assembleia Geral da ONU e tudo mais, e ele escreveu isso aqui no Twitter dele, não é? Então trouxe na íntegra aqui para a gente dar uma olhada no que está nesse Twitter, nessa postagem do Fernando Haddad aqui, né? O Brasil está numa posição estratégica frente ao mundo. Aqui tem umas fotos, né, inclusive, de reuniões que ele teve e tudo mais, apertando mão aqui de um monte de gente, etc, né? Nossa matriz energética e o plano de transformação ecológica permitem a atração de investimentos conjugada não só à preservação ambiental. Acho que isso aqui tinha que ser craseado, né? Tenho minhas dúvidas aí. Mas é uma nova maneira de pensar o crescimento econômico sustentável do ponto de vista social, ambiental e fiscal, né? Acho que isso aqui realmente não está muito bem escrito, né? Tem alguns pontos bastante questionáveis aqui nessa história. Que sim, o Brasil tem uma boa matriz energética, uma matriz limpa, isso é um fato. Não dá para entender, quer dizer, dá para entender, né? Mas do ponto de vista da preservação ambiental, não dá para entender por que enchem tanto o saco do Brasil, um país com uma cobertura vegetal nativa, né? Florestas nativas imensa, gigantesca. Nossa cobertura de floresta amazônica aqui, por exemplo, é maior que muitos países lá da Europa, né? Países inteiros, o território inteiro deles e tudo mais. E nós temos uma matriz energética muito limpa, principalmente baseada em energia hidrelétrica, que é totalmente diferente dos países do hemisfério norte, Estados Unidos, Europa e a China também, que é a grande vilã nessa história aí, né? Mas então ele está querendo aqui vender para o mundo, né, a ideia de que o Brasil tem uma questão da sustentabilidade muito forte aí, por meio de um plano de transformação ecológica, que seria um PAC ecológico, provavelmente aqui, pensado, concebido e a ser parido pelo governo do Lula, né? Então ele acredita que isso é um ativo, uma coisa interessante para que as pessoas queiram investir no Brasil, o investidor estrangeiro venha para cá por conta da pauta ambiental, né? Será que isso faz sentido mesmo? Pois bem, os investidores estão cada vez mais decepcionados com essa coisa aí de energia sustentável, né, economia verde e projetos desse tipo, compromisso ambiental e tudo mais, porque eles perceberam que isso não dá dinheiro, né? Isso aí no final das contas acaba sendo um buraco que apenas consome recursos sem retorno. Então é um pouco questionável se esse tipo de coisa, caso realmente aconteça, porque isso é mais questionável ainda, né? Se o governo Lula realmente tem preocupação ambiental, haja vista a quantidade de desmatamento, queimadas na Amazônia que tem acontecido e tudo mais. Bem, ainda que o governo consiga fazer isso, é questionável se os investidores vão trazer os recursos para o Brasil mesmo, né? Mas vamos à segunda parte da postagem aqui do senhor Fernando Haddad, no nosso nobre ministro da Fazenda, né? Chamamos a atenção de governos, investidores, estudantes, ativistas e institutos para o Brasil. Temos todas as condições de pensar num futuro promissor para o planeta, ao mesmo tempo que atraímos investimentos para o crescimento e neoindustrialização do Brasil. Isso aqui é uma coisa terrível, esse tipo de jargão aqui nesse termo utilizado, chega a dar arrepios, né? Mas, de fato, Fernando Haddad acredita que o Brasil chamou a atenção dos investidores estrangeiros por conta da pauta ambiental. Coloco aqui todas as minhas ressalvas a esse ponto, não é? Porém, o que ele falou aqui também a respeito dos investidores estrangeiros quando esteve lá em Nova York, o que chamou a atenção deles no final das contas, que o Fernando Haddad deixou escapar, né? Essa notícia aqui já tem um dia, essa que eu estou olhando agora saiu hoje, né? Você pode ver que a postagem do Fernando Haddad foi na parte da manhã de hoje, 20 de setembro, dia que eu gravo este vídeo, no dia 19. Então, ele falou aí
a respeito da sua nova regra fiscal e disse o seguinte, né, que os investidores estrangeiros estavam interessados em entender o marco fiscal aí do Brasil, né? Olha só o que ele disse. Os investidores querem entender os mecanismos de ajuste no caso do marco fiscal. Como é que funcionam os gatilhos para que a sustentabilidade fiscal seja atingida? E talvez ele não tenha se tocado do problema nessa história, o problema que está envolvido nisso aí, quando ele afirmou que esse assunto aí da regra fiscal brasileira acabou ocupando uma parte significativa da agenda de perguntas, né? O pessoal estava muito interessado nisso. Ele acredita que é o pessoal acreditando, né, confiando nessa nova regra fiscal. Provavelmente é o pessoal tentando entender como é que a coisa funciona, porque você pega lá, você lê, você tira suas conclusões. Provavelmente o que os investidores, ao tomarem conhecimento da nova regra fiscal brasileira, fizeram? Olharam lá, consultaram todos os padrões, todos os parâmetros que foram apresentados pelo governo ao Congresso Nacional, refletiram sobre isso e chegaram à seguinte conclusão. Peraí, será que é isso mesmo que o governo federal, que o Lula está propondo aí como marco fiscal? É isso aí? Um marco fiscal que pode ser a qualquer momento dobrado e que não vai trazer repercussões para o presidente caso ele não seja cumprido? Uma coisa muito pior do que o teto de gastos que existe hoje? É isso mesmo? Peraí, eu tenho que entender se é isso realmente. Deixa eu perguntar para o cara da economia lá do Brasil se realmente essa é a proposta, essa é a ideia do governo Lula, né? Então essa é a minha compreensão, meu entendimento a respeito desse interesse do pessoal sobre a economia do Brasil, sobre o marco fiscal. Então, na cabeça tresloucada do Fernando Haddad, iludida do Fernando Haddad, esses dois ativos aí são os mais importantes para trazer investimento exterior para o Brasil, porque você sabe muito bem como é a história, né? Esse pessoal aí depende de investimento estrangeiro no Brasil, nós dependemos disso aí, e por mais que eles tenham um discurso elitista, um discurso aí socialista, né, dessa elite do Leblon e tudo mais, anti-estadunidense, né, anti-imperialista e tudo mais, esse pessoal sabe que o Brasil precisa do dinheiro que vem de fora dos países ricos para ser investido aqui no Brasil. Eles falam, ah não, os donos do capital e tudo mais, eles precisam dos donos do capital para fazer o país crescer. Então é por isso que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, mesmo sendo um petista, foi lá passar o pires na reunião que ele teve lá nos Estados Unidos e tudo mais, com base aí, fazendo parte da agenda do presidente Lula e etc, né? Então ele acredita que esses dois pontos são fundamentais para melhorar os investimentos estrangeiros no Brasil. A questão ambiental, a questão aí da preservação, energia verde e tudo mais, e a questão fiscal. A questão ambiental eu já explorei aqui neste vídeo, né? O tema, vou falar de forma sucinta novamente. O Lula não está preservando o meio ambiente porcaria nenhuma. Tem uma nuvem de poeira atualmente, de fumaça lá em Manaus, por conta das queimadas, né? Uma coisa assim absurda. Imagine se fosse na época do Bolsonaro, o quanto isso estaria repercutindo, né? Então, o Lula não cuida do meio ambiente, definitivamente, isso é uma falácia, e ele cortou o orçamento, aí, verbas do orçamento do meio ambiente para o ano que vem, então ele está usando o jargão desse pessoal, desmontando as políticas públicas do meio ambiente, não está preocupado coisa alguma aí. Então a questão ambiental não é convincente, além do que atualmente muitos investidores estão desacreditando das pautas ambientais, uma vez que está cada vez mais claro de que elas não trazem resultados efetivos. Quando esse pessoal quer investir numa economia sustentável, verde e que é muito cara para ser viável, fica a grande questão, e o Fernando Haddad em tese está apostando nesse cenário que é bastante aí questionável, né? E do ponto de vista do marco fiscal, da questão fiscal, não há nenhuma credibilidade nesse sentido, né? O gringo não acha que esse marco fiscal é bom, que esse arcabouço aí que foi proposto pelo Fernando Haddad é bom, porque por mais que o gringo não seja brasileiro, né, não esteja aqui, ele acha essas informações facilmente, principalmente se é um cara que tem muita grana para investir. Ele vai analisar o que havia antes, o que foi proposto agora e qual foi o esforço que o governo Lula fez em matéria de emendas parlamentares, cargos, ministérios e tudo mais, para aprovar esse arcabouço fiscal. Então, o cara vai botar na balança, vai olhar. Esse negócio atual aí, esse novo modelo, é pior, dá mais brechas aí para um gasto excessivo por parte do Estado, por parte da máquina pública. Por outro lado, ele não
não tem mecanismos suficientes para frear o presidente da República caso isso aconteça. E o atual presidente está trabalhando duro para aprovar esse novo marco aí. Então isso não é um bom sinal, as pessoas não vão acreditar, não vão confiar nisso. Então, ao contrário do que o Fernando Haddad fala aqui, que nós estamos despertando a curiosidade do mercado internacional, né? O pessoal está realmente querendo conhecer o Brasil, investir, trazer o seu dinheiro para cá, o mercado financeiro já está desacreditando do Fernando Haddad e do Lula, conforme eu trouxe aqui num vídeo recente neste canal também, inclusive. Então, uma grande falácia aqui, o que o senhor Fernando Haddad afirmou, voltando aí ou estando lá ainda nos Estados Unidos, não sei, muito deslumbrado provavelmente com Nova York, mas totalmente deslocado, descolado da realidade. O que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, até a próxima.